Agora, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Tiago. Está lá no fim da Bíblia, né? No capítulo 5, nós vamos ler do verso 12 até o final. Tiago 5, do verso 12 até o verso 20, que é o último verso do capítulo e o último verso do livro. Tá? Eu vou ler, vocês vão poder acompanhar. Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, verso 12 a 20. Fala de várias experiências da nossa vida cristã, né? Do juramento proibido, do proceder cristão, em várias experiências, vários momentos da vida cristã. Vamos ler então as escrituras. Nós vamos fazer oferta, eu não esqueci o nome, Henrique. Daqui a pouquinho tem oferta. Tá bom, que bênção. Já está querendo ofertar, que bênção, né? Daqui a pouco nós vamos fazer a oferta, tá, Henrique? Você vai poder trazer sua oferta no gasofilaço. Tá bom? Todos achamos Tiago? Quase todos? Hebreus, Tiago e antes de Pedro. Eu vou ler, você vai poder acompanhar. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Multidão de pecados. Queridos, esse texto é um texto maravilhoso. Começa nos dizendo para não jurarmos. Antes, seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Tiago só está repetindo aquilo que Jesus disse lá em Mateus 5, 34 e 37. O cristão deve ter uma palavra tão aceitável, tão maravilhosa, que o simples fato dele dizer que já deve ser suficiente para as pessoas desse mundo, né? Nada de você jura, não. Nossa palavra deve ser confiável. Nossa palavra deve ser confiável. E ele desafia, né? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Se está alegre, vamos cantar louvores, vamos viver conforme aquele momento. Hoje muitos estão sofrendo, alguns até psicologicamente, né? De tanto medo dessa enfermidade. Tem irmãos que estão até dizendo, olha, talvez depois que isso tudo passar, a gente precisa consultar um psicólogo, porque de tão preocupadas que as pessoas estão. Então nós vamos orar, e se você pode até estar se perguntando, será que a nossa oração tem tanto poder assim? É lógico que tem, tanto que Tiago refrisa, se alguém estiver doente, chama os presbíteros, orem sobre ele, e o Senhor Deus vai agir. A oração da fé vai salvar o enfermo. A oração da fé salvará o enfermo, está no verso 15. Também nos leva a nos confessarmos, a confessar os nossos pecados, e deixa bem claro uma coisa: se você ficar assim, desmotivado de orar, ele vai dizer, olha, Elias era homem igual a mim e você, e ele orou com instância para que não chovesse, porque tinha um propósito de Deus nisso, e por 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou e choveu. E ele, como diz a palavra, era homem semelhante a nós. Porque talvez você fique tentado a pensar,
Elias orou, mas ele era o profeta Elias. Mas vem a Bíblia e diz: mas ele era homem semelhante a nós. Ele era homem como nós. Para mim, isso aqui é um estímulo. Ele está dizendo: se Elias, que era homem igual a você, orou e Deus atendeu, você também pode orar, e o Senhor nos atenderá. E nós precisamos crer nisso mesmo, e havemos de crer que o Senhor nos atende e nos atenderá em toda circunstância. Por isso eu quero convidar os irmãos agora para que a gente ore, a gente tenha um instante que a gente clame ao Senhor aqui por toda essa circunstância que o mundo está vivendo. Nós vamos clamar por isso, nós vamos orar por isso, e depois de alguns instantes que estivermos orando, nosso irmão José Francisco vai erguer sua voz e vai clamar ao Senhor, né, para que o Senhor reverta toda essa condição, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor de fato Ele atue nessa circunstância toda, e tudo isso possa passar em breve. Toda essa todo esse distanciamento, esse vírus, essa enfermidade, nós temos que clamar ao Senhor. Isso é papel da igreja, porque o Deus que age é o Deus que nós conhecemos. Então nós vamos clamar e cremos que o Senhor nos ouvirá. Vamos orar ao Senhor?